as honras aí. Hora aí para a gente começar. A gente pretende falar aí sobre aquilo que a gente já estava conversando um pouquinho, sobre metamorfose, sobre mudanças. E a gente sabe também aí que o Rio de Janeiro hoje sofreu bastante aí por causa da chuva. Eu vi aqui perto, no Maravilha, também está todo mundo embaixo d'água já. Mas igrejas estão se mobilizando. A gente queria pelo menos orar, né? De alguma forma, para que pudessem também ser abençoados aí. Deus possa abençoar todo mundo. Amém? Amém. Vai lá. Amém. Graça e paz, povo. Boa noite a todos. Nesse momento, conforme o pastor Renan falou, vamos estar tirando um tempinho de oração. Em meio ao caos que se encontra a cidade, mas vamos agradecer a Deus porque Ele tem nos dado vida. Amém. Amém. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te dar graças, ó Deus, nesta noite, em agradecimento pelas nossas vidas, Senhor, porque o Senhor tem preservado as nossas vidas com amor. Nós somos gratos a Ti, Senhor, pelo Teu Santo Espírito que tem nos ajudado, tem nos guiado, tem nos conduzido, Senhor, num caminho reto. Amém. Pai, em nome de Jesus, eu te peço nesta noite que os nossos corações, ó Deus, sejam uma terra fértil, Pai, para a palavra que será semeada nele. E essa palavra, ó Deus, venha frutificar em nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, alcança, Deus, cada um de nós e cada um daqueles que estão ao nosso redor, Pai. Amém. Para que o Teu reino, ó Deus, venha crescer. Não só em nossas vidas, mas através das nossas vidas, ó Deus. Desejo ardente do nosso coração, Senhor, pelo conhecimento da Tua palavra. Amém. Pelo conhecimento do Teu Santo Espírito, é saber quem Tu és, ó Pai, na essência. Amém. Por isso, Deus, nós te pedimos. Encha-nos, ó Deus, da Tua sabedoria. Abra os nossos ouvidos, ó Deus, para ouvir a Tua palavra. Abra os nossos olhos, ó Deus, espirituais, Senhor. Mostra-nos, Senhor, além daquilo que os nossos olhos podem ver, Pai. Amém. Pai, em nome de Jesus, que todo impedimento, ó Deus, caia por terra nesta hora. Que tudo aquilo, Senhor, que tem nos afastado, Senhor, da Tua presença, venha cair por terra. Em nome de Jesus. Toda falta de atenção, ó Deus, que tudo aquilo que nos atrapalha de prosseguir, Senhor, caia por terra nesta hora, Pai. Em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, o Senhor nos chamou para vivermos nos lugares altos, Pai. Deus. Leva-nos, Senhor, até esses lugares. Toma-nos, Senhor, pela Tua mão, pelas nossas mãos, Senhor. Quando não pudermos caminhar sozinho, leva-nos, Senhor, para junto de Ti. E, Pai, eu te peço em nome de Jesus por cada vida, cada família, Senhor, que se encontra agora em desespero por conta das chuvas. Em nome de Jesus, Senhor. Que elas possam, Senhor, encontrar esperança em Ti. Amém. A Tua palavra diz, Senhor, que nossa única esperança está no Senhor. Aleluia. Nós te pedimos, ó Pai, que possamos também ajudar, como irmãos na fé, os necessitados. Que assim seja, Deus. Que nós, como igreja, possamos cumprir o ídio, Deus, também nos momentos, ó Deus, de caos, de agonia, de tristeza para alguns. Amém. Seja conosco nessa noite. Guarda-nos e livra-nos, Senhor, de todo mal. É o que nós te pedimos e te agradecemos, Em crendo nome de Jesus. que o Senhor ouve e nos atende, Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Aleluia. É isso aí, pessoal. Animado demais aqui para poder compartilhar com vocês algo que o Senhor estava colocando no nosso coração. Mas antes da gente começar, eu só queria fazer uma checagem se está todo mundo ouvindo. Está todo mundo ouvindo aí, pessoal? Quem puder responder no chat aí, responde. Quem puder, eu estou vendo a imagem aqui de algumas pessoas, está dando um okzinho aí. Bacana. Legal, legal, todo mundo ouvindo. Aqui está tudo ok também. Legal. Deus é bom. Em todo o tempo. Então, vamos lá. Pessoal, a gente fez agora há pouquinho, né, um bate-papo. A gente estava falando sobre a ideia da antiga aliança e da nova. E como isso, a nova aliança, ela é maior do que a primeira. E como agora a obra que Deus tem na nossa vida, ela não se manifesta
somente através das leis, né? De uma resposta que nós damos às leis, mas sim através da ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida, como foi o texto que nós lemos em Hebreus, dizendo que ele mesmo escreveria as leis, um novo entendimento, né, nas tábuas do nosso coração. Então, nós cremos que agora nesse tempo, né, nesse novo tempo em Deus, né, o Espírito Santo de Deus está realizando uma obra na nossa vida. Então, nós separamos um texto aqui que está em Romanos 12. Se você tiver sua Bíblia aí, eu aconselho você a abrir ela aí. Se você não tiver com Bíblia, tiver no celular, a gente está compartilhando o texto aqui online, né? Então, Romanos 12 é um texto interessante, né? Porque ele vai nos chamar para uma transformação, né? Ele nos chama para viver uma vida transformada. Aí o texto diz o seguinte, Romanos 12, versículo 2, diz assim, ó, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu queria começar falando, né, eu não ia falar sobre isso, mas eu amo esse texto, quando ele fala sobre a vontade de Deus, eu queria te dizer, meu irmão, você que tem dúvida, ou você que ainda não tem certeza disso, a vontade de Deus é a melhor coisa que a gente pode ter na nossa vida. Quando Paulo está dizendo que ela é boa, que ela é agradável, que ela é perfeita, isso já me chama atenção, isso já me convence, porque quem não quer algo que é bom, que é perfeito e que é agradável para a sua vida? Todos nós queremos. Isso é algo que toca a nossa vida, né? E aí, quando eu olhei para isso, eu falei, Deus, eu quero isso aí, eu quero essa vontade que é boa, que é agradável e que é perfeita. Aí Deus falou no meu coração um texto de Isaías que diz que os caminhos de Deus, ou os pensamentos de Deus, são muito mais altos do que o nosso. Aí ele falou assim, agora lê de novo esse texto. Então, quando eu comecei a ler de novo o texto e eu olhei que a vontade de Deus era boa, eu falei, uau, esse bom que eu estou vendo que é a vontade de Deus nem se compara ao bom que Deus está falando que é de fato, ou a coisa maravilhosa que é de fato a vontade dele. A mesma coisa do agradável e do perfeito. Então, o que a gente entende aqui em Romanos que é bom, agradável e perfeito, multiplica isso por milhares de vezes. Aí sim nós vamos experimentar talvez um pouquinho a vontade de Deus, porque o pensamento de Deus é muito maior que o nosso. Então, eu não tenho dúvidas de que a vontade de Deus é a melhor coisa que eu posso ter na minha vida. É a melhor coisa que eu posso desfrutar na minha vida. Ele preenche todo o meu ser de algo bom, agradável e perfeito, né? Muito além das minhas expectativas. Mas o texto está dizendo que, para que a gente possa experimentar essa vontade, a gente precisa ser transformados, ou ter uma transformação do nosso entendimento, né? Então, há ali uma palavra, como eu disse para vocês na outra live, que se chama metamorfose. Então, quando Paulo está falando ali que não é para a gente se conformar com esse mundo, mas que a gente tem que ser transformado, é de fato uma metamorfose, é uma transformação que acontece na nossa vida. E essa transformação de Deus na nossa vida nos habilita a viver ou a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, como eu disse, é uma obra do Espírito Santo de Deus em nós, é uma obra que o Espírito de Deus age em nossa vida, ele nos faz uma transformação e agora a gente é habilitado a viver a vontade de Deus. Isso é maravilhoso, porque já conta do princípio de que Deus está agindo em nós, Deus está fazendo algo na nossa vida. E isso vai me habilitar a viver a vontade que Ele mesmo tem para mim. Como eu disse, esse texto, essa palavra é usada apenas 4 vezes no Novo Testamento. Então é algo que chama mais atenção ainda, né? Os textos falam, quando Paulo vai falar aos Coríntios, por exemplo, deixa eu abrir o texto aqui para vocês darem uma olhada. Em 2 Coríntios 3:8, se você quiser anotar aí, 2 Coríntios, vou abrir aqui na Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo do final lá. Versículo 18.
O último versículo aí do capítulo 3, 2 Coríntios. Ah, a Glícia chegou, agora sim. Olha o que o texto vai dizer, né? Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Então, essa palavra ali, onde está dizendo que nós somos transformados de glória em glória, é o mesmo texto, ou é a mesma palavra que é usada em Romanos, capítulo 12. Então, é uma metamorfose, é uma transformação que acontece na nossa vida, e isso faz com que a gente seja uma pessoa totalmente diferente, uma pessoa totalmente habilitada para viver a vontade de Deus. Então, a gente poderia dizer aqui que há uma ação do Espírito de Deus, há uma ação do Senhor para conosco, com o intuito ou com o objetivo de nos transformar. E isso faz com que a gente seja habilitado a viver a vontade de Deus. Agora a gente precisa quebrar alguns paradigmas aqui. Por quê? Porque quando a gente olha para o texto de Romanos e fala sobre transformação e não se conformar com esse mundo, às vezes as pessoas confundem isso com algumas certas práticas, né? ou atitudes, por exemplo. Não sei se você já ouviu falar, mas eu já ouvi muito falar a pessoa dizer assim, agora que eu estou na igreja eu não fumo mais, eu não bebo mais. Então ela está falando de um costume, de algo que ela mesma, por si só, pode fazer. Ela consegue parar de fumar, consegue parar de beber, como outras pessoas que nem são da igreja também conseguem parar de fumar, conseguem parar de beber, conseguem parar de falar palavrão, conseguem parar de agir de uma certa forma. Então o texto ele não está falando, né, de costumes, não tem a ver com isso. Não tem a ver com uma transformação de atitudes ou até mesmo de costumes, como eu acabei de dizer aqui. Não tem a ver com você parar de fumar, você parar de beber, você parar de roubar ou de etc. e tal. O texto está falando de uma transformação que vai além de um costume. Ela vai além de só uma atitude que a gente possa tomar na nossa vida e ser transformado. É algo realmente que só o Espírito Santo de Deus pode fazer em nós. Não é algo que a gente possa fazer por si mesmo. Então, eu não consigo transformar a esse ponto que Deus quer me transformar. Eu posso ter minha força de vontade, eu posso ter a minha atitude, eu posso parar com más costumes, com práticas ruins, mas isso não chega perto da transformação, ou do que o texto está dizendo, da metamorfose que o Espírito Santo de Deus quer fazer em nossas vidas. Todo mundo acompanhando até aqui, gente? Está tranquilo? Então, olha que interessante. Deus quer te transformar pela ação do Espírito de Deus de uma maneira que vai além de um costume, vai além de uma atitude. Você pode tomar aí, você está achando que, não, estou sendo transformado porque eu parei de fazer isso, que eu não fazia. Então, não tem a ver com isso. É uma transformação muito mais profunda. É uma transformação muito mais além do que isso que a gente está pensando aí nos nossos dias. Mais uma coisa que a gente precisa quebrar, um conceito que a gente precisa quebrar, é o seguinte: a nossa expectativa com Deus ela é muito baseada em mudanças. Então, por exemplo, não sei você, ou talvez você mesmo agora está querendo que Deus mude alguma coisa. Está querendo que Deus mude alguma coisa na sua família, está querendo que Deus mude alguma coisa em você mesmo, está querendo que Deus mude alguma situação, ou que você consiga mudar alguma coisa, né? A gente vive a nossa vida baseado ou esperando que Deus faça algumas mudanças, né? Estou falando só para mim aqui, eu acho que isso se identifica com você também um pouquinho, com todos nós. Então, às vezes, a gente está esperando de Deus mudança, ou alguma mudança em determinada área. Mas olha que interessante, a Bíblia vai dizer em Hebreus também que Jesus ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, e ele vai ser o mesmo amanhã, ou sempre. Então, o que nós estamos dizendo? A Bíblia diz que Deus ele não muda. Ele permanece o mesmo ontem, ele permanece o mesmo hoje, e ele vai permanecer o mesmo amanhã. Então, Deus não muda, querido.
Olha que interessante, a gente está querendo de Deus uma mudança ou a gente está querendo que Deus faça algo que ele não é bom em fazer. Entre aspas, ele não sabe fazer, Deus não sabe mudar. Por quê? Porque Deus não muda. Deus permanece sempre o mesmo. Agora, é interessante a gente perceber isso, porque a Bíblia vai dizer que Deus se manifesta na sua multiforme, seja a multiforme sabedoria de Deus ou a multiforme presença ou manifestação daquilo que Deus é em toda a criação. Então, olha que coisa interessante. Deus, ele permanece sendo o mesmo, mas tem a capacidade de se apresentar ou de se revelar para nós de várias maneiras diferentes. Deus permanece o mesmo, vou repetir isso, Deus permanece o mesmo, mas tem a capacidade ou o poder de se revelar a nós de várias maneiras diferentes. Por quê? Porque Deus é excelente, Deus é muito bom em transformação. Deus, ele é maravilhoso em se transformar, em se revelar de maneiras diferentes, mas permanecendo o mesmo, sendo o mesmo Deus. Deus que não muda. Então, olha que interessante. Olha como isso se aplica na nossa vida, tá? Só para eu terminar esse meu raciocínio, quero abrir para talvez alguém comentar alguma coisa. Olha que interessante. Nós vivemos a nossa vida em busca de mudanças. Nós queremos que Deus mude isso, que Deus mude aquilo, ou que quando isso mudar, isso vai ser diferente. Quando aquilo mudar, isso vai trazer uma nova experiência, uma nova esperança, uma nova perspectiva. E aí, olha que perigo, gente. A gente usa a nossa fé nisso. A gente crê de todo o nosso coração, com toda a nossa fé, que alguma coisa pode mudar, mas Deus não é bom em mudança, Deus não quer mudar. Ele quer transformar as coisas. É diferente, é totalmente diferente. Deus não quer mudar alguma coisa, ele quer transformar. Pensa isso comigo, aplicando ao que talvez você está pedindo mudança para Deus. É muito mais interessante quando Deus ele te transforma e a transformação de Deus te capacita, te habilita para entender essa mudança que você precisa que aconteça na sua vida ou que você quer que aconteça. Então, percebe, Deus quer construir em nós, que é o que nós falamos do texto, ou que é o que o texto está dizendo para a gente. Deus quer escrever em nós uma nova lei, quer transformar o nosso entendimento, quer mudar a nossa essência, o nosso ser, né? Uma metamorfose em nós, para que agora a gente faça uma nova leitura daquilo que é o mundo, ou daquilo que são as circunstâncias que estão ao nosso redor, ou daquilo que são as dificuldades que estão se apresentando na nossa vida. Então, veja, Deus te prepara. Como Deus te prepara? Ele te transforma. Então, não peça a Deus para que ele mude algo, porque Deus não é bom, ele não gosta de mudar, ele não muda. Mas Deus, ele quer de todo o seu coração nos transformar. Ele quer transformar essa realidade. Mas como Deus transforma uma realidade? Transformando aquele que está ali vivendo, experimentando aquela realidade, participando daquela realidade, vivendo e sendo, como eu posso dizer, o protagonista daquela situação. Então, Deus, o Anderson diz isso, Deus não trabalha com vítimas ou com... Quem não é o protagonista é quem? Esqueci agora. E ele não trabalha com essas pessoas que ficam só ao redor. Deus trabalha com o protagonista, aqueles que estão de frente, aqueles que estão ali operando as coisas. Então, se você está esperando uma mudança de Deus, ou que Deus mude alguma coisa, talvez isso não vai trazer uma transformação, você não vai estar preparado para isso. Então, Deus não muda essa situação, ao ponto que você deveria usar a sua fé para que Deus transformasse quem você é, ou transformasse o seu coração, ou o coração daquele que está ali naquela situação, e essa transformação de Deus muda automaticamente o contexto, muda o cenário, muda a situação. Então, veja, deixa eu repetir isso de novo, querido, porque isso tocou muito forte no meu coração. A gente está vivendo muito numa expectativa de que Deus mude tudo para dar certo, de que Deus faça isso acontecer, ou de que essa mudança precisa ocorrer para tudo dar certo, né? Cara, Deus não vai mudar, Deus não muda, Ele não quer mudar essa situação. Ele quer primeiro transformar a sua vida. Perceba, Deus tira o povo do Egito e quer levá-los para uma terra prometida. No período ou na passagem durante o deserto,
havia uma necessidade de transformação do entendimento, do coração daquele povo, das mudanças de atitude daquele povo, para que eles pudessem desfrutar da terra prometida. Então, não dá para mudar o deserto. O deserto, na verdade, vai trazer transformação. Não dá para mudar a situação complicada hoje. A situação complicada hoje vai te trazer uma transformação, vai te habilitar para isso. Olha que coisa mais interessante, para eu fechar aqui e talvez abrir aqui para a gente bater um papo. A transformação é bem diferente da mudança. Porque, olha só, uma mudança, vamos pensar num objeto. Quando você pega um objeto e muda ele de lugar, ele continua permanecendo o mesmo. Ele só está num lugar diferente. Quando você tem um objeto que você pode mudar quem ele é ou transformar quem ele é, ele passa a ser um outro objeto. Então, olha comigo. Se você pega um objeto, uma bola, por exemplo, você pega a bola e bota a bola em outro lugar, ela só mudou de lugar, mas ela continua sendo uma bola. Agora, se você tem um outro objeto, você pode transformar ele. Você pega essa bola e você transforma ela num quadrado, quando você tira ela de um lugar, ou onde você colocar ela, ela não vai ser mais uma bola, ela vai ser um quadrado. Por quê? Porque houve uma transformação naquela bola. Então, vou contextualizar de novo para a gente. O que adianta Deus mudar alguma coisa na nossa vida se nós vamos continuar sendo o mesmo? Pensa comigo. O que adianta Deus mudar essa situação se a gente vai permanecer o mesmo? Não tem sentido para Deus. Não tem sentido isso. Deus não quer trazer uma mudança que não afete quem você é. Deus não quer trazer uma situação na sua vida, seja ela complicada, boa, difícil, ou um vale da sombra da morte, para te fazer ser o mesmo, querido. Deus não age assim. Ele não quer mudar nada com esse objetivo. Deus só traz algo para a nossa vida, seja uma situação boa, ruim, ótima, maravilhosa, seja uma situação financeira no seu casamento, seja lá onde for, essa situação com um único objetivo, trazer uma transformação para a gente passar a ser uma pessoa diferente, fazer uma leitura diferente daquilo, ter uma mente transformada a respeito daquilo, daquela situação. Então, veja, Deus não vai mudar a sua situação para você permanecer o mesmo. Então, Deus vai mudar a situação a partir do momento que você for transformado. Aí nem Deus mais precisa mudar. Você já vai ter uma leitura diferente da situação que você está vivendo. Por quê? Porque houve em você uma transformação realizada pelo Espírito de Deus. Então, é um segundo conceito que eu acho que a gente precisa quebrar. A gente precisa parar de viver a nossa vida numa expectativa de mudanças, uma expectativa de que está tudo ruim e Deus precisa fazer dar tudo certo. Meu Deus não precisa fazer dar tudo certo, Ele precisa transformar o teu coração para você viver a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. É isso que a gente precisa começar a entender, é isso que a gente precisa começar a acreditar, porque aí a nossa fé vai ter algo baseado, algo concreto para a gente acreditar, e não em algo que não está de acordo com a vontade de Deus, com os propósitos ou até mesmo com a natureza de Deus, que é o caso daquilo que nós estamos falando aqui. Deus não tá, ele não muda, ele permanece o mesmo, mas ele é excelente em se transformar, em se revelar a nós de várias maneiras, através da transformação que ele pode exercer em quem ele é. Então, veja, Deus quer mudar quem você é a nível de uma transformação para que você veja e tenha uma leitura diferente a respeito daquilo que você está passando, vivendo, ou etc. e tal. Deixa eu abrir um pouquinho aqui para vocês. Se alguém quiser comentar rapidinho alguma coisa aí, fala no chat para eu ver. Então, são dois conceitos aí que a gente precisa quebrar. O primeiro não é uma mudança de costumes, não tem a ver com você parar de fazer alguma coisa, parar de beber, parar de fumar, parar de falar palavrão, não tem a ver com isso. A metamorfose de Deus é muito mais profunda, é muito mais séria do que essa ideia de costumes, né? Parar de usar calça, etc. e tal, aí como tem em várias formas. A segunda questão que a gente precisa começar a quebrar na nossa vida é: Deus não vai mudar nada, a não ser que tenha o objetivo de transformar a nossa vida. Então,
Antes que alguma coisa mude ao seu redor, peça a Deus para Ele te transformar, para Ele fazer uma metamorfose em você, e isso vai gerar em você uma fé, vai gerar em você uma certeza de que Deus é Deus na sua vida, e isso vai te habilitar a novos níveis de fé, novos níveis espirituais, e Deus vai atrair cada vez mais coisas para você. É algo interior, tá? A gente tem que lembrar disso. A ação de Deus em nós é algo interior. Deus não quer mudar a situação externa sem antes mudar o nosso interior. Quando a gente for falar aqui no final do poder dos apaixonados, a gente vai ter que falar disso. Como é que um cara é apaixonado por Jesus a ponto de dar a sua própria vida por ele? O cara não está mais preocupado com o exterior e ele está assim sabendo no seu interior quem ele é de fato e quem ele está designado a morrer, a dar a sua própria vida para agradar a vontade de Deus. Então a gente vai chegar nisso aqui no final, quando a gente passar aí desse tema. Mas agora eu queria te contextualizar, né? Há um mundo esperando por alguém. Agora, a situação do mundo tende a piorar. A situação do mundo tende a ficar mais difícil. Os rumores de guerra, as destruições, as enchentes, as tempestades. Agora, Deus quer, através disso tudo, transformar alguém. E eu quero, nessa noite, dizer que eu quero ser essa pessoa transformada. Eu quero ser esse alguém que Deus vai transformar e vai me capacitar a experimentar a boa vontade dele, a agradável vontade dele. E eu quero acreditar que isso é uma ação do Espírito de Deus na minha vida. A gente vai falar sobre a ação do Espírito Santo de Deus aqui. Tranquilo, gente, até aqui? Cadê o Léo? Fez esse estudo comigo. Léo, quer compartilhar alguma coisa aí? Legal, Léo. Deu um Léo da Suelen, né? Pastor Leonardo, cadê ele? Ele fez esse estudo comigo. Quer acrescentar alguma coisa nessa parte aí? Eu acho que ele não está escutando, não. Alguém aí quer comentar alguma coisa? Tá todo mundo feliz aí? Muito interessante, pastor. Opa, fala aí, Fábio. Muito interessante. Ele falou que deu ruim lá o celular dele. E, na verdade, ficou muito bem definido, né, essa questão sobre mudança e transformação. Legal. É fácil você ver as pessoas que deixaram seus hábitos, mas que não tiveram uma transformação. É verdade. Elas deixam, muitas vezes, de beber, de fumar, de ir para as nights, mas o caráter continua sendo aquele caráter corrompido. Continua sendo aquela pessoa mentirosa, a pessoa que lesa outra pessoa, é aquela pessoa que continua mentindo, que continua com desejos impuros ocultos, Verdade. ou que deixa transparecer, porque, na verdade, ela deixa transparecer, porque essa mudança ela faz com que não haja transformação, e a transformação ela é nítida de ser vista. É isso aí. Né? Se você transforma um móvel na sua casa, todo mundo vai olhar para ele. Legal. Porque ele, mesmo sendo velho, ele vai parecer ser novo. E a mudança não, a mudança é só aquela coisa que você já está cansada de ver. Então, ficou muito definido essa questão, é muito legal, foi muito bom. Legal. Agora, e é triste isso também, né? É triste porque a gente acaba que, de uma certa maneira, porque não é por nossa força, como foi falado no início, você falou isso, muito bem colocado também, essa questão do não entendimento de que não é por nossa força, mas essa negligência nossa faz com que esse trabalhar e esse agir tarde, entendeu? Sim. Eu concordo que nós não somos totalmente culpados por isso, porque há uma ação que deve vir de cima. Isso. Mas há uma posição, uma postura no nosso relacionamento com Deus que pode mudar isso tudo. Eu acho. Sim. Só desativar aqui. Pode falar. Fátima? Acho que você cortou meu som. Não, está habilitado. Pode falar.
Não, é isso, é Legal. fácil ver isso, entendeu? É triste ver, mas infelizmente é o que tem acontecido hoje. E isso em qualquer lugar. Ontem nós tivemos uma conversa com uma pessoa na rua, inclusive, que falava exatamente sobre essa questão. As pessoas têm uma visão muito distorcida do que é a obra do Espírito Santo, dessa obra redentora, dessa obra de transformação, do que é a força humana e do que é a força bruta, entendeu? Entendi. Legal. Assim, é interessante a gente começar a pensar, né? A Fátima falou algo muito legal, que ela falou sobre a ideia do que está oculto. É bem legal a gente falar sobre isso, porque às vezes a mudança, muitas das vezes essa de costumes, ela mostra uma coisa que o interior está totalmente corrompido ainda, né? A gente vê isso muito nítido. Eu gosto de falar desse tema quando fala a respeito da família. Às vezes o cara é uma coisa na igreja, mas chega em casa ele chega a agredir a esposa fisicamente, com palavras. Ou seja, houve uma transformação? Não, não teve transformação nenhuma, só teve ali uma mudança de atitudes com algum certo tipo de interesse. Agora, sim, uma outra coisa que a gente deve pensar é por que a ideia da mudança? Interessante, né? E talvez isso te ajude. Você talvez está querendo uma mudança. Por quê? Por que as pessoas querem mudança? Porque elas não se sentem seguras em quem elas já são. É um problema de identidade. Você não sabe quem você é, então você quer mudar. Você não está satisfeito com quem você é, então isso faz com que no seu interior haja uma vontade de mudar. Por quê? Porque você não tem certeza de quem você é. Então é um problema de identidade, é uma coisa interessante aqui. A gente precisa crer que quem nós somos ou quem Deus nos fez, filhos dele, filhos através do sacrifício de Jesus. Essa filiação me dá uma identidade, ela me dá uma capacidade. Isso faz com que eu não tenha uma vontade ou uma insegurança naquilo que sou. Veja, vou dizer novamente, as pessoas só querem mudar porque elas não têm certeza de quem elas são. Porque quando você tem certeza de quem você é, você não precisa mudar, você já sabe quem você é. Você só precisa ser transformado. É uma questão de característica. Veja o ouro. Qual é a ideia do ouro? O ouro ele é um metal muito precioso que, se você aquecer ele vai continuar queimando, aquecendo, mas ele não muda quem ele é. Muito pelo contrário, ele cada vez mais é refinado, ele cada vez mais é transformado para se tornar uma coisa melhor. Cada vez mais ele vai se aperfeiçoando, mas ele não deixa de ser quem ele é. A Bíblia usa esse exemplo várias vezes. A Bíblia fala sobre isso de diversas maneiras, de que o ouro ele é refinado, ele se torna um ouro mais puro. Agora, a palha, quando você bota fogo nela, ela deixa de ser quem ela é consumida, é totalmente consumida. Então, por que as pessoas querem mudar? Porque a gente está vivendo num cenário religioso onde a mudança a gente deseja muito a mudança, seja das famílias, seja das situações. Por quê? Porque a gente não tem a identidade de quem nós somos. E aí eu quero mudar. Se eu não sei quem eu sou, eu quero mudar, eu preciso mudar. Há um problema de identidade aqui. Há um problema de identidade no nosso meio. Nós não sabemos quem somos. Essa insegurança me faz querer uma mudança. Aí eu quero mudar porque eu não sei quem eu sou. Eu quero mudar porque eu estou com um problema de identidade. Então, são coisas que precisam ser bem resolvidas na nossa vida. Deus te fez filho, meu irmão. Você precisa acreditar que você é filho de Deus, que você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Isso vai te habilitar com uma identidade. Agora eu não sou mais quem eu era antes. Há uma nova criatura, uma nova transformação. Agora eu sou filho. Eu não sou mais órfão, agora eu sou filho. Eu não estou mais mendigando diante de Deus, agora eu estou me apresentando diante de Deus como filho, como alguém que é amado pelo Pai, como alguém que o Pai ama e quer responder esse amor para ele. Isso faz com que eu tenha a minha identidade garantida, né? Tenha a minha identidade bem firmada. E isso faz com que eu não viva uma vida de expectativas em mudanças. Deus não vai precisar mudar nada. Deus só precisa transformar as coisas, que é o processo da vida com Deus. Deus age através de transformações. Ele não precisa mudar. Porque eu já sei quem eu sou,
em filho que está sendo aperfeiçoado, está sendo transformado de glória em glória. E isso faz com que, independente da situação que está ao meu redor ou diante de mim, isso não vai mudar quem eu sou. Isso, na verdade, vai aperfeiçoar para que eu viva melhor e desfrute melhor a qualidade da vontade de Deus na nossa vida. Talvez isso pareça difícil, querido, na sua vida. Por quê? Porque a situação está dura, a situação está difícil, você está sofrendo, você está padecendo de alguma maneira, mas isso é uma oportunidade para que você seja transformado pela presença de Deus e isso gera em você uma nova criatura. Eu gosto de dizer que Deus precisa nos amassar bastante para que a gente dê um exemplo de alguém que foi bem amassado, mas agora é uma nova criatura por Deus, porque entendeu, experimentou e foi transformado na sua totalidade e agora é alguém que pode representar quem Deus é e como Deus age através da nossa vida, como Deus age através de nós, sendo alguém que foi transformado pela manifestação, pela glória de Deus. E isso foi gerando em nós aí um novo estilo de vida, uma nova vida em Cristo Jesus. Isso é ótimo, gente. Então, deixa eu te abençoar mais um pouco com isso nessa noite. Não tenha insegurança em quem você é. Você precisa entender que você é um filho de Deus. Então, Deus não precisa mudar a sua situação. Deus quer te transformar. Deus quer mudar quem você é através das situações que Ele está colocando. Por isso que Jesus não tira a aflição do mundo, porque senão seria fácil. Jesus tiraria, assim, agora que vocês estão em mim, vocês não vão passar mais por aflição nenhuma. Mas não, Jesus diz, no mundo vocês vão ter aflição, tem de bom ânimo, eu venci o mundo e vós também vão vencer. Então, assim, a gente precisa crer nessa perspectiva de que a mudança não é algo que Deus vive. Deus, ele não muda, ele permanece sendo o mesmo. Mas as transformações de Deus são necessárias na nossa vida e isso é uma ação do Espírito Santo de Deus sobre nós. Para falar da ação do Espírito Santo de Deus sobre nós, eu separei um texto aqui que é ótimo. Está no Evangelho de João. Vamos abrir aqui. Deixa eu abrir aqui na Bíblia com vocês. Evangelho de João. Cadê o capítulo? Acho que é o 13. Deixa eu abrir aqui. Evangelho de João. Capítulo 13. Léo tá quase dormindo aí no colo da Suelen, ó. Cara dele. Evangelho de João 13, versículo 8. Deixa eu ver se... Epa. 13. Deixa eu ver se é o 14. É o 14, gente. Deixa eu abrir aqui. Eu tenho uma Bíblia de pesquisa e não uso, vê só. Como diz o pastor Leonardo, está afastado de Jesus. É o 16:8. Ficou mais fácil, viu, gente? A Bíblia de estudo aqui, de pesquisa. 16:8. Vamos lá. Jesus falando a respeito do Espírito Santo de Deus. Olha que interessante. Olha o que o texto vai dizer. Vamos começar do 7 aqui. Vamos ler a partir do 7. Todavia, digo-vos a verdade que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas, se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Olha que interessante esse texto, gente. Olha como ele é poderoso, falando a respeito
da obra do Espírito Santo de Deus. Então, às vezes, a gente tem uma convicção de que o Espírito Santo de Deus vai fazer várias coisas, mas eu gosto desse texto porque ele é bem resumido. Olha o que ele fala que o Espírito Santo de Deus age em nós. Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Aí ele vai explicar cada um desses três. Então, quando ele fala a respeito do pecado, o que é o maior pecado, gente, nesse contexto de João aqui? Qual é o maior erro, o maior desvio, que é talvez aí um dos significados da palavra pecado, o maior erro do alvo? É não acreditar em Jesus. Isso é muito interessante, é muito importante. O Espírito Santo de Deus quer nos convencer de quem Jesus é, da pessoa que representa a totalidade de Jesus, desde do seu nascimento, a sua morte e a sua ressurreição. Então, o Espírito Santo de Deus está agindo no mundo para que todo mundo entenda, compreenda, perceba e creia de quem Jesus é, quem é Jesus por completo. Isso nos habilita, como nós vimos lá no outro texto, a um relacionamento. Então, o Espírito Santo de Deus está convencendo o mundo de que Jesus é aquele que nós devemos acreditar e relacionar, para que esse relacionamento gere em nós uma mudança, uma transformação, perdão. Então, o que o Espírito Santo de Deus está fazendo em você? Ele está quebrando coisas dentro de você que fazem você acreditar que Jesus não é suficiente. Isso é maravilhoso. Então, o Espírito Santo de Deus está quebrando coisas em você que fazem você acreditar que Jesus não é suficiente. Então, os lugares onde há coisas que não são Cristo, o Espírito Santo de Deus ele vai quebrando. Ele vai quebrando até que no seu interior haja somente uma convicção de fé. Eu só posso ser o que sou, eu só tenho o que tenho, porque Cristo é em mim, porque Cristo está na minha vida, porque eu acredito no sacrifício de Jesus por completo. Então, a obra do Espírito Santo de Deus é quebrar, se a gente fosse falar de altares aqui, era quebrar os altares onde Cristo não é glorificado na sua vida. É quebrar os altares onde o Jesus ressurreto ainda não foi exaltado no seu interior. É quebrar por completo as áreas da nossa vida até que Cristo seja exaltado na completude do nosso ser. Então, Cristo precisa ser exaltado na completude do nosso ser, em todas as áreas da nossa vida, em todo o nosso ser. E isso vai gerando em nós processos de transformação, processos de mudança, de nova criatura, de uma nova perspectiva, como Romanos disse, de um novo entendimento. Então, o Espírito Santo de Deus te convence de algo, dizendo, olha, isso aí não é desse jeito, Cristo é a centralidade da sua vida. Aí você entrega aquela área para Jesus e ele vai te transformando, ele vai quebrando os altares que tem no nosso ser, onde Cristo ainda não é exaltado. Por isso que a obra do Espírito Santo de Deus é fazer com que a gente acredite em Jesus. Então não dá para acreditar em Jesus em parte. Não dá para crer na obra de Jesus só numa parte. Nós temos que crer na obra de Jesus em todas as áreas da nossa vida, em todo o nosso ser. Isso se aplica principalmente se a gente fosse falar de sofrimento. Ninguém quer viver o sofrimento, que é o carregar a cruz com Cristo, ou depois de ser um discípulo, carrega também a tua cruz. Aí a gente esquece o evangelho da cruz, a gente quer falar do evangelho da bênção, do evangelho da prosperidade, do evangelho que vai dar tudo certo, do evangelho que é só benefício para mim e estou nem aí para o resto. Né? Então, isso não é uma completude. O Espírito Santo de Deus continua quebrando você, continua forçando você para uma transformação. Transformação de quê? De que você venha reconhecer a Jesus em todas as áreas da sua vida. Então, Jesus precisa ser exaltado em todas as áreas, seja na sua área sentimental, familiar, financeira, saúde, emprego, seja lá o que for. Jesus precisa ser exaltado em todas as áreas da sua vida. Você precisa exaltar a Jesus em todas as áreas da sua vida, crendo que ele é suficiente para você. Então, o Espírito Santo de Deus ele vai lá, ele vai te quebrando, ele vai te transformando até que haja uma completude. A Suelen falou aí no chat, né, a respeito dessa ideia. Ela nunca entendia como um cara dava vida por Jesus. É dessa maneira. O cara compreende que até o coração dele
até a própria vida dele, ele acredita naquilo que Jesus representa, faz, significa, e aquilo é algo tão real para o cara, que o cara dá a vida dele de boa. Ele vai lá e fala assim, isso é o que eu precisava viver. E ele entrega a vida dele, para que Cristo seja glorificado naquela área também. Então isso é importante, isso é interessante a gente saber como Deus se manifesta aí através do Espírito Santo de Deus nos transformando, nos habilitando a viver cada vez coisas que exaltem aí, que coloquem Jesus sendo exaltado em toda a nossa vida, por completo, né? São processos de transformação. Outra parte que ele vai dizer é a respeito da justiça, por exemplo. E aí ele diz como, né? Da justiça, porque eu não vou estar mais com vocês. Vocês não vão me ver mais. Então, ele está falando de uma obra que precisa continuar. Que obra era essa? A obra da justiça de Jesus. Então, Jesus, ele se fez a própria justiça. Ele é a própria justiça de Deus em pessoa. Então, ele age em justiça. Ele faz a justiça de Deus de fato acontecer. Mas agora que ele não vai estar mais conosco, é o que ele diz ali no 10, né? Da justiça porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais. Agora o Espírito Santo de Deus, ele continua fazendo essa obra em nós. A justiça de Deus precisa ser aperfeiçoada. Eu preciso ser um representante da justiça de Deus na terra, assim como Jesus foi. Então, agora, Jesus não está mais na terra, mas os seus irmãos estão. A sua igreja, que ele é o cabeça e nós somos o corpo, está no mundo. Então, ela precisa continuar exercendo a justiça de Deus. Ela precisa continuar exercendo aquilo que Jesus é em justiça. E isso faz com que a gente possa compreender a vontade de Deus para nós. Então, o Espírito Santo de Deus vai te convencendo. A sua justiça não é a justiça de Deus. A nossa justiça é como trapo de imundícia diante de Deus, né? E Deus precisa fazer isso. Não sei se você conhece, esse texto é tão forte, mas essa ideia de trapo de imundícia, o que era isso naqueles tempos, né? Só para te contextualizar aí uma coisa cultural. Para a mulher, naquela época, não havia a ideia de absorvente, como tem hoje. Então, o mundo moderno criou várias coisas, então não havia a ideia de absorvente. Então, no ciclo menstrual da mulher, era usado um pano, de fato, né? Era um pano que era utilizado, e aquele pano, né, sofria ali toda a ação do fluxo menstrual da mulher. Então, aquele pano era considerado um trapo de imundícia, era uma coisa que era a coisa mais terrível da face da terra, principalmente para um judeu, era aquele pano, né? Era o pano que sofria as consequências do fluxo menstrual da mulher. Então, Deus diz que aquele pano, que era algo totalmente horrível diante do mundo, das pessoas, era a nossa justiça para ele. Ele fala assim, tá vendo esse pano aí, que é trapo, que é uma coisa que não pode nem chegar perto? Isso é a justiça de vocês para mim. A vossa justiça é como trapo de imundícia. Irmão, eu, quando olho para isso, eu falo assim, é verdade, a minha justiça nem se compara à justiça de Deus. Então, Deus diz que o Espírito Santo de Deus, ele está fazendo uma obra em nós, para que a gente possa ser convencido a respeito da justiça. Então, imagine uma revolução de homens e mulheres de Deus que foram convencidos do pecado que é não crer em Jesus, ou seja, eles quebraram todos os altares, todos os governos que não eram Jesus em nós. Agora nós somos transformados em Cristo. Essa transformação me habilita à justiça de Deus, ele continua me convencendo dessa justiça, que agora eu posso entender como Deus age em justiça, eu posso exercer essa justiça de Deus, não a minha, mas a justiça do reino. Isso faz com que as pessoas entendam a respeito da última coisa que o Espírito Santo de Deus continua nos convencendo, que é do juízo, que é daquilo que vai ser tudo ao contrário da vontade de Deus. Então, de forma bem simples, para que você entenda, o juízo é isso. É o ser humano experimentar tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Ele vai receber o juízo, né? Ele vai deixar de experimentar tudo aquilo que é a vontade de Deus. Qual é a ideia do inferno? Qual é a ideia do juízo? É um lugar sem Deus, é um lugar sem a presença de Deus. Isso é algo que é temeroso aos olhos do ser humano, é temeroso aos olhos de cada um de nós. Então, Deus está dizendo, há uma ação do Espírito Santo de Deus.
Há uma obra que ele faz e eu preciso enviar. E eu creio que você crê que tem o Espírito Santo de Deus dentro de você, meu irmão. Quantos creem? Eu creio que o Espírito Santo de Deus está dentro de mim. E isso faz com que eu seja habilitado em uma transformação. Essa transformação me quebra os altares dentro de mim para que Cristo seja exaltado, para que ele seja o ser completo, como Paulo disse, né? Não sou mais eu que vivo. Agora o Cristo já vive dentro de mim. Os altares foram quebrados, o meu estudo, os meus ensinamentos, a minha lei que eu conhecia muito bem, Paulo dizendo, né? Estou parafraseando aqui talvez, agora não existe mais. Eu considerei tudo como um esterco, tudo como um lixo, como um nada, para conhecer a Cristo, para ser transformado por ele. Aí o Evangelho de Deus transforma a vida do ser humano, ele agora exalta Jesus em todo o seu coração, ele pratica a justiça de Deus e avisa para o mundo que o juízo vai ser um lugar totalmente diferente daquilo que eles são. Então, queridos, há uma extrema urgência, por isso que eu queria compartilhar isso com vocês, né? Há uma extrema urgência da vontade de Deus ser manifesta em nós, então há uma extrema urgência de Deus transformar a nossa vida, de Deus mudar o nosso ser, para que as cadeias ou os altares que não são Cristo sejam quebrados dentro de você, e isso te habilite a experimentar a vontade de Deus, e isso sendo habilitado dentro de você, você entende a justiça de Deus, você age agora como não mais a sua vontade, mas a vontade de Deus, a justiça de Deus sendo prevalecida. Eu gosto de falar isso, não é mais que a minha vontade. Essa comparação é interessante, não é que você anule totalmente a sua vontade, é que agora a sua vontade, ela é fazer a vontade de Deus. É como Jesus disse, a minha comida, a minha bebida é fazer a vontade do Pai, ou seja, aquilo que eu penso, ele não tem mais sentido, ele não é mais significativo. A minha justiça não tem mais senso real a ser aplicado na sociedade. Mas agora a justiça de Deus tem um senso. Aí por isso que não é mais a minha justiça, ela perde sentido. A nossa justiça diante da justiça de Deus não tem comparação nenhuma. Então não é mais a minha. Agora sim a vontade ou a justiça de Deus que está sendo estabelecida. Há uma transformação, há um convencimento da obra do Espírito para que a gente continue fazendo a obra de Deus, a obra que Jesus iniciou, que é a manifestação da justiça e do juízo. E aí isso nos gera pessoas apaixonadas. Eu estava pensando sobre isso aqui, eu falei, cara, eu preciso fazer um estudo sobre o poder de alguém apaixonado por Jesus. Querido, imagine só, pensa comigo aqui. Alguém apaixonado por Jesus, só para te contextualizar, o cara apaixonado, falando humanamente, o cara apaixonado, ele já faz coisas que um cara que não está apaixonado não faz. Só para começar por aqui. O cara compra flores, o cara ele viaja 3 horas para encontrar com a pretendente ou até com a esposa, porque o cara está apaixonado. O cara anda, sei lá, ele corre no meio da chuva para se amostrar. Ele faz coisas que uma pessoa normal não faz. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Alguém apaixonado, né? O Léo lá faz 1 trilhão, né? De sei lá quantos quilômetros lá para demonstrar o amor dele para a Sueli. Por quê? Porque ele é alguém apaixonado. Então, alguém apaixonado não faz. Ele faz uma coisa além. Ele não faz sempre o que é normal. Ele sempre está surpreendendo. E o Espírito Santo de Deus estava falando comigo a respeito disso. Desse novo tempo que a gente vai viver, há uma necessidade de amor, querido. Porque você não consegue exercer aquilo que Deus te propõe sem amor. E esse amor só pode vir não por nós, mas porque Ele nos amou primeiro. Então, o Espírito de Deus coloca amor em você. O Espírito de Deus faz você ser alguém que ama Jesus. Faz você entender por essa transformação e você começa a fazer coisas. Eu separei exemplos. Por exemplo, olha Zaqueu. Zaqueu é um cara rico. Zaqueu é um cara rico e Jesus está vindo. Jesus está se aproximando. Só que a Bíblia vai dizer que Zaqueu, ele era baixinho. Então, olha que interessante. Zaqueu, um cara baixinho lá no Evangelho de Lucas, se não me engano, 20. Zaqueu é um cara baixinho. Ele não consegue ver Jesus porque tem uma multidão. Então, o cara faz alguma coisa que vai além. Olha como isso é claro na Bíblia. O cara sobe numa figueira brava. Ele sobe para chamar a atenção de Jesus. Então, imagine o cara cheio de roupa de linho,
porque ele era rico, cheio de coisas de alguém que é rico, que não fica no meio da multidão, mas o cara abre mão daquilo, ou ele supera tudo aquilo para subir numa figueira brava e encontrar com Jesus, ou atrair a presença de Jesus. Então o cara fez alguma coisa que uma pessoa normal não ia fazer. Talvez quantos ricos estavam ali, queriam ver a Jesus, mas não fizeram o que Zaqueu fez, eles não subiram para aquele lugar, naquela figueira, para encontrar com Jesus. Por exemplo, Mateus 26:6 vai falar sobre a mulher que derrama unguento sobre a cabeça de Jesus. Os discípulos vão ficar doidos. Judas vai falar assim, cara, por que a gente não vendeu isso aí e distribuiu para os pobres? Por que a gente não fez uma caridade com esse perfume? Jesus vai dizer, não, essa mulher vai ser lembrada. Quando a minha história for contada, essa mulher vai ser lembrada. A mulher era tão apaixonada por Jesus que ela quebrou o que ela tinha de mais valioso. Ou melhor, o vaso não era tão valioso, mas estava dentro era. Mas ela quebrou e derramou aquilo que era muito valioso para ela sobre a vida de Jesus, como se fosse a unção, ungindo Jesus para aquilo que ele ia viver para frente, que era a sua morte, seu sacrifício. E Jesus vai dizer que essa mulher vai ser lembrada para sempre quando fosse contada a história. Por quê? Porque a mulher derrama, ela faz algo a mais. A gente poderia olhar na nossa justiça, não, vamos vender e vamos fazer caridade, vamos fazer isso. Não, a mulher derrama aquilo sobre Jesus. O que era desperdício para uns, para ela era manifestação do amor que ela tinha para Jesus. E isso chama a atenção de Jesus. Então eu comecei a olhar homens e mulheres na Bíblia que fizeram algo além, porque tinham um amor, tinham algo no interior deles. Por exemplo, em 2 Coríntios 8, vai falar sobre uma igreja. Olha que interessante esse texto, querido. Olha que interessante, 2 Coríntios 8. Isso tocou meu coração. 2 Coríntios 8. Esses textos tocaram. 2 Coríntios 8. O da mulher é Mateus 26:6. 2 Coríntios 8 fala o amor manifesto sobre as ofertas. Olha que interessante. Também, irmãos, nos fazemos conhecer a graça de Deus dada à igreja da Macedônia. Com muita prova de tribulação houve abundância no seu gozo e com a sua profunda pobreza abundou em riquezas de sua generosidade. Olha o que ele vai dizer no 8 aqui. Não digo isto com quem manda, mas para provar pela diligência dos outros a sinceridade da vossa caridade. Em algumas versões vai dizer o amor que vocês têm para com a obra de Deus, para com a caridade. Olha que interessante. Paulo está desafiando os irmãos coríntios o seguinte, ó, ele dá um exemplo. A igreja da Macedônia, as igrejas da Macedônia, os caras eram pobres. Os caras não eram ricos, os caras não eram prósperos, mas eles abundaram em graça e deram além daquilo que eles podiam dar na sua capacidade real. E aí Paulo diz que fala isso para os irmãos de Coríntios, não para que eles possam provar quem eles é, né? Não para obrigar eles a fazer, mas para dizer para ele ou para provar eles qual era o amor que eles tinham para com a obra de Deus. Querido, isso é muito forte para mim. O amor é algo que nos faz viver, fazer coisas que vão além da nossa capacidade normal. Ele é algo que alcança níveis maiores. Então você entrega a sua própria vida por amor a Jesus, você oferta a Deus como você nunca ofertou, e isso é um ponto interessante. Isso traz bênçãos para as nossas vidas, viver esse amor que ultrapassa, esse amor que vai além. Então, eu comecei a olhar para mim e falar, cara, como a minha prática não revela o quanto eu digo que amo a Cristo, como a minha oferta não revela o quanto eu amo a Jesus, como o meu se entregar à leitura da palavra não revela o quanto eu amo a Jesus, como as minhas orações fervorosas, né, não revelam o quanto eu amo a Jesus. Então há uma crise de existência, de ver que eu preciso amar mais a Jesus. Isso, se eu amasse mais a Jesus, isso me levaria a tomar novas atitudes, a reagir diante do caos social, a reagir diante da dependência espiritual de Deus, me levaria a jejuar mais para Ele, por amor, não porque eu estou fazendo algo obrigado, mas porque eu sou alguém que ama. Jesus vira para Pedro em João 21 e diz, Pedro, tu me amas? Aí Pedro diz, eu amo, Senhor. Aí Jesus pergunta, Pedro, eu estou te perguntando, você me ama, cara? Não, eu te amo, Senhor. E pela terceira vez, Pedro já incomodado, fala assim, pô, Senhor, você está desconfiando do meu amor?
Aí Jesus vai dizer, ó, cara, então apacenta as minhas ovelhas. Então, sabe, cuida do meu povo, porque se você me ama, isso gera em você uma atitude, isso gera em você uma transformação. Esse amor, ele é algo que vai além, ele perpassa as nossas atitudes naturais. Então, o que esse mundo precisa? O que essa geração precisa? Eu volto a dizer, ela não precisa de mais uma porta de igreja. Ela precisa de filhos que amam a Jesus, porque o amor nos leva a tomar atitudes que ninguém está tomando. Atitudes que ninguém está fazendo. Nos leva a fazer coisas que ninguém quer fazer. Por quê? Porque não tem essa experiência do amor. Para fechar essa parte do amor, tem o texto que eu amo, Êxodo 21, que fala a respeito do servo. O servo tinha que servir durante 6 anos, o escravo hebreu. Dan fala esse texto. No 7º ano, ele tinha direito à liberdade. O cara podia falar assim, ó, beleza, já cumpri o meu papel de escravo e vou embora. Mas ele tinha uma opção. Se ele falasse, eu não quero ir embora, eu quero continuar servindo ao meu Senhor porque eu amo ao meu Senhor. Aí o texto vai dizer que aquele senhor pega aquele escravo, leva ele até o umbral da porta e fura a orelha dele. Ele faz uma marca naquele cara. E agora ele é um servo diferente de todos os outros. Por quê? Porque todos os outros servos estão servindo porque eles são obrigados a servir. Mas aquele servo não, ele só está lá servindo porque ele ama o Senhor dele e isso leva uma marca na vida dele. Então, querido, eu fiquei convencido que o Espírito Santo de Deus precisa me marcar, me transformar e dizer para mim, falando, esse é um servo meu que me ama e que a vida dele não está prendida a nada a não ser viver o evangelho do reino de Deus. É uma palavra muito forte. Eu, particularmente, sou bastante impactado com isso e convidado pelo Espírito de Deus a viver e experimentar isso. Então, por isso, talvez, você está participando aqui com a gente para ouvir isso, dizer que o Espírito Santo de Deus está te chamando, ele está te convidando para você receber esse toque dele, essa transformação dele. Como eu disse, talvez 95% seja a ação do Espírito de Deus, porque é isso que eu estou falando aqui, querido, só ele pode fazer, e essa é a minha oração. A minha palavra como pastor não pode trazer essa transformação que o Espírito Santo de Deus pode fazer, mas ele, é como que um paralelo, ele está falando, compartilha isso porque eu quero fazer. É como se eu estivesse abrindo o teu entendimento para você entender o que ele vai fazer em você, o que ele vai te transformar, como ele vai mudar a tua vida no nível de metamorfose mesmo. E isso vai fazer de você uma nova pessoa, uma nova criatura, vivendo as maravilhas de Deus. As maravilhas de Deus para você. Então, meu irmão, qual é a minha expectativa hoje? Qual é o nosso 5%? Qual é a nossa responsabilidade? Como a pastora Fátima falou muito bem, há uma responsabilidade nossa. A nossa responsabilidade é dizer sim. Falar, Senhor, eu quero. Senhor, eu desejo isso. Eu abro o meu coração para o Senhor fazer o que eu não posso fazer. Então, a nossa autoridade está sobre o livre-arbítrio. Então, Jesus ele não vai te forçar a isso, mas ele está te convidando, como o texto diz. Eis que estou à porta e estou batendo. Essa mensagem está batendo a porta do seu coração. Aí você só tem que responder. Eu abro essa porta para que o Senhor entre e faça essa transformação na minha vida. Então, é uma entrega total de coração. O que eu quero hoje é te convencer a você entregar o seu coração totalmente a Deus e dizer, Espírito Santo de Deus transforma a minha vida, me faz alguém apaixonado por Jesus para que eu possa ser alguém diferente. E isso vai gerar uma transformação no seu interior. Você vê, você está agindo, você está fazendo coisas, você não está mais prendido a nada. E isso é porque Deus está te transformando de maneira completa, de maneira total. E isso vai fazer de você um homem, uma mulher de Deus com uma diferença nesse tempo. Eu digo e volto a dizer, o mundo não está esperando uma ação de Deus, o mundo está esperando uma ação dos filhos de Deus. É uma manifestação dos filhos que o mundo está esperando. Então, Deus está agindo nos filhos para que os filhos possam agir no mundo. Então, abra seu coração, querido. Se eu pudesse te dar um conselho nessa noite, seria: o Espírito Santo de Deus está doido para te matar e te ressuscitar. O Espírito Santo de Deus está doido para transformar quem você é. Você só precisa abrir mão. Abre mão de conceitos, abre mão de pensamentos, abre mão de justiça própria, abre mão de entendimentos próprios e diga: Espírito Santo de Deus, transforma minha mente com aquilo que eu não posso transformar, com aquilo que o mundo não pode transformar,
Só o poder do teu Espírito pode transformar, e assim você será abençoado e habilitado para viver esse novo tempo, meu irmão, essa nova expectativa de Deus na sua vida. Eu estou muito animado com isso e quero dizer que você que faz parte do nosso ministério, essa obra Deus está fazendo em cada um de vocês. Então, abra cada vez mais o seu coração, abra cada vez mais o seu coração, esteja rendido cada vez mais. Sabe, eu amo quando Deus não rejeita um coração rendido. Então, os 5% eu definiria como alguém precisa estar rendido para o Espírito Santo de Deus. Aqui, ó, nessa reunião, nessa live aqui, nesse bate-papo online, alguém precisa estar rendido para o Espírito Santo de Deus para que ele possa tocar o coração, para que ele possa agir, para que ele possa manifestar o seu poder. Alguém precisa estar assim, cara, é comigo que essa palavra está falando, é sobre a minha realidade de vida que essa palavra está falando, é sobre o meu chamado que essa palavra está falando, é sobre a minha insatisfação pessoal com tudo que está acontecendo na igreja hoje. É essa palavra que está falando comigo, e isso vai te habilitar a viver, querido, que só Deus pode fazer e transformar na sua vida. Só Deus pode te levar a esses lugares altos, só Deus pode te transformar a ver de uma maneira diferente. Então, abra seu coração, sabe? Entregue-se totalmente a Jesus. Não guarde nada, não guarde nada. A gente guarda tanta coisa para as pessoas, a gente tem tantas defesas entre as pessoas que a gente acaba levando isso para Deus. Então, chega diante de Deus desarmado, querido. Chega diante de Deus desarmado, sem nenhuma arma, e peça para que Ele faça de você alguém transformado, refinado, purificado, que não se adapta a essa cultura, a esse mundo, e que está amando a Jesus, e esse teu amor te faz alguém que vai além das expectativas, meu irmão. Olha o que Jesus diz para os discípulos: se alguém te convidar a andar 1 milha, anda 2 com esse cara, velho. Por quê? Porque você vai representar alguém que agora é senhor de tudo. Não dá mais para a gente viver esse evangelho de mesmice, das mesmas coisas. Deus precisa manifestar o seu poder nos filhos. E nós somos esses filhos, eu creio nisso. Nós somos esses filhos que vamos fazer a diferença. Então, o que nós precisamos fazer? É uma revolução de todas as áreas. É uma revolução espiritual, é uma revolução social, é uma revolução de amor que o mundo está precisando e que até a igreja não está conseguindo passar esse amor de Deus. A gente condena o pecador, a gente afasta o pecador de Jesus, a gente joga o mundo para fora dizendo que nós somos melhores do que eles. Querido, não é isso que Jesus veio fazer. Jesus ele se humilhou para dizer para o mundo que Deus quer ter um relacionamento com eles, e a gente está se exaltando diante do mundo, dizendo que nós somos melhores que eles. Não é isso que é a obra do Espírito Santo de Deus em nossa vida. A obra do Espírito Santo de Deus é a convencer o homem de que Cristo precisa ser exaltado, que precisa continuar fazendo a justiça que Jesus fez, exercendo isso, e levando o povo a crer que há um juízo, que é viver totalmente sem isso, sem essa presença de Deus, sem esse amor de Deus. Então, a gente condena o mundo por suas atitudes, a gente condena o mundo pelos seus atos, e às vezes a gente também está entrando nesse pacote de ser condenado por aquilo que fazemos. Mas Deus está levantando um povo, e eu creio particularmente de todo o meu coração nisso. Eu não estou falando algo para vocês que eu não estou vivendo, querido. Eu estou falando algo para vocês que está acontecendo na minha vida. É uma obra, uma transformação que só Cristo pode fazer. Às vezes as pessoas me perguntam assim, até do ministério, assim, cara, eu não sei como você consegue. Você trabalha, você faz isso, você lê, você estuda, você dá aula, você ministra. Eu falo assim, cara, não é por mim, mas é pelo que o Espírito Santo de Deus está fazendo. Às vezes eu me apresento diante das pessoas sem uma, entre aspas, preparação. Eu não fiz um esboço, eu não preparei uma coisa, mas eu tenho uma coisa que está vivendo dentro de mim, que está transformando quem eu sou por inteiro, e isso faz com que as pessoas sejam alcançadas e essa palavra alcance o teu coração. É isso que Deus quer fazer com você. É isso que Deus quer fazer com você. Então, é agir como a Glícia falou aí no chat. Eu me rendo. Eu me rendo. Qual é a nossa atitude? Eu me rendo. Saul não se rendeu diante do seu reinado. Perdeu o seu reinado. Davi, mesmo sendo um pecador, o cara vira e fala assim, Deus, eu pequei mesmo. Eu pequei contra ti e, cara, não...
pode fazer o que o Senhor quiser comigo, só não tira o teu espírito de dentro de mim. Olha isso, gente, olha isso. Davi, o cara comete adultério, manda matar alguém, e ele se arrepende diante do profeta e fala, cara, fui eu pequei mesmo, sou digno de receber todo esse castigo. Eu só peço uma coisa para o Senhor, pode tirar o meu reinado, pode tirar o meu exército, só não tira uma coisa. Não tira o teu espírito diante de mim, não tira o teu espírito de dentro de mim. Sabe, a gente precisa ser alguém apaixonado por Jesus. A gente não vai acertar sempre, mas a gente vai dizer, Senhor, só não tira isso que me habilita a estar diante da tua presença. E isso vai me fazer ser alguém a mais. Então, o meu desejo é homens verdadeiros que estão amando a Jesus e estão fazendo algo além. Mulheres verdadeiras que estão amando a Jesus e estão fazendo algo além. Estão indo acima das expectativas. Deus não nos chamou para viver no nível natural. Deus nos chamou para viver o impossível, meu irmão. É o impossível, aquilo que nós não podemos fazer com as nossas próprias mãos. Deus nos chamou para viver. E a gente está preocupado em resolver nossos problemas naturais. Deus nos chamou para ser governantes junto com Cristo, meu irmão. É subir nas regiões celestiais. Então, há um nível de fé que precisa ser liberado. Eu olhei para o nosso povo e falei, Senhor, eu quero orar pedindo que o Senhor transforme esses homens e essas mulheres que estão no ministério, dizendo para eles que eles são um nível espiritual que o Senhor quer para eles, não um nível de igreja natural. A gente precisa ter homens convertidos nessa igreja, irmão. A gente precisa ter mulheres convertidas nessa igreja, alguém que está amando, alguém que faz por espontaneidade, alguém que dá uma oferta por espontaneidade, que vê uma necessidade e não fica olhando só, ele vai lá e resolve aquela necessidade. Talvez isso não seja uma culpa sua. Às vezes você ainda não liberou o seu acesso, o seu coração, para o Espírito Santo de Deus te transformar. Eu não estou dizendo que você faz isso por você mesmo, eu estou dizendo que o Espírito de Deus quer te transformar para você ser uma pessoa diferente. É isso que eu estou dizendo nessa noite. E é só você abrir o seu coração e se render para Ele. É só você abrir o seu coração e se render para Ele que o Espírito de Deus vai te transformar, meu irmão. Ele vai fazer de você uma nova criatura. Você vai viver coisas que você nunca viveu na sua vida. Você vai ter acesso a coisas espirituais que você nunca teve na sua vida. Deixa eu te falar algo, meu irmão. A gente está entrando num novo tempo. A gente está entrando numa nova etapa que vai ser mega, meu irmão. Vai ser algo grandioso para a nossa vida. Agora, Deus precisa de homens e mulheres transformados pelo Espírito Santo de Deus para viver isso com a gente. E eu quero que você seja esse alguém. Eu quero que você faça parte disso. Por isso eu estou te convidando nessa noite. Abra o seu coração e deixe o Espírito Santo de Deus transformar a sua vida. Só Ele pode fazer isso. Só Ele. Ele vai te convencer daquilo que precisa ser convencido. Abra o seu coração e seja um diferencial, meu irmão. É o que eu desejo de todo o meu coração. Te abençoo nessa noite pelo poder do nome de Jesus. Amo cada um de vocês. Vou abrir aqui o microfone para vocês falarem. Eu só queria que você pudesse rapidinho fechar seus olhos. Eu quero abençoar a sua vida, meu irmão. Eu quero orar por você. Quero orar para que o Espírito de Deus possa fazer aquilo que Ele precisa fazer em você, assim como aquilo que Ele precisa fazer em mim, eu oro para que Ele faça nessa noite. Então, feche seus olhos aí onde você está. Pai, eu quero entregar o coração dos teus filhos nessa noite. Eu quero, Senhor, entregá-los diante do teu altar, Senhor, diante do teu altar. Eu não posso me render por eles, Senhor, mas nessa noite eu intercedo para que o coração deles esteja rendido diante de ti, Jesus. E o teu Espírito faça aquilo que precisa ser feito. Deus, eu oro, eu creio, Senhor. Eu creio que essa igreja, essa manifestação, esse ajuntamento de homens e mulheres não vai ser só um ajuntamento religioso, não vai ser só um ajuntamento natural. Eu creio, Senhor, que essa bagagem que o Senhor está enviando para nós, essa revelação da Tua palavra, é para que hajam homens e mulheres transformados, Senhor, onde o mundo vai reconhecer, ali tem alguém diferente, ali tem um filho de Deus, ali é uma filha de Deus, alguém que ama além do pecado, alguém que ama além da condição social, alguém que não está se importando com que o seu nome seja jogado na lama, alguém que não está se importando se vão falar mal ou bem dele, mas alguém que está cumprindo a tua justiça, Senhor. É isso que eu oro. Que se levante essa geração, Senhor, que se levante esses filhos, essas filhas, que o Senhor está sondando cada coração agora. Cada coração o Senhor está sondando, Senhor. E se tiver aqui
alguém que está nos escutando, seja agora, ou seja alguém que vai ver pelo vídeo, Senhor, alguém com o coração rendido, eu oro para que o Teu Espírito Santo de Deus inicie um processo na vida dele. Um processo de transformação e aperfeiçoamento. E eles sejam novas criaturas, assim como é da Tua vontade, Senhor. Assim como é da Tua vontade. Nós oramos e entregamos a vida de cada irmão aqui em Teu altar, Senhor, para que o Teu Espírito faça aquilo que só Ele pode fazer. Nós abençoamos o Teu povo com a alegria de Deus, com a alegria do Espírito Santo de Deus, e nós abençoamos cada um de vocês no nome maravilhoso do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Seja abençoado no nome de Jesus.